Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito, mais um vídeo falando como você faz para ser reprovado na segunda fase do AB. Vem comigo que eu já te explico essa história. Então, pessoal, último vídeo dessa série de vídeos em que eu tô te dando dicas para ser aprovado, claro, na segunda fase do AB, mas eu tô falando dos erros que os estudantes mais cometem que levam à reprovação. Já peço para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações e também nos seguir nas nossas redes sociais, que o endereço tá aqui embaixo. Pessoal, a dica de hoje é a mais importante de todas. O estudante ele é reprovado quando ele não sabe procurar os fundamentos jurídicos no seu vade-mecum. Tem muita gente, muito estudante que está terminando o curso e não faz ideia de como faz para utilizar o vade-mecum. Eu já gravei vários vídeos aqui no canal explicando como você busca fundamento jurídico no vade-mecum. Eu vou mostrar aqui de forma bem rápida, mas se você quer saber mais, pesquisa aqui no canal, tem vários vídeos falando sobre isso. Olha só, pessoal, tô com um vade-mecum trabalhista aqui, tá? Então é uma CLT e basicamente, aqui também vai ter Constituição, tem outros diplomas legais, mas basicamente como que você faz para buscar fundamento jurídico? É utilizando isso aqui, ó, que é o índice remissivo. É extremamente importante você saber como utilizar, porque o índice remissivo é onde vai estar dividido por assuntos. Então aqui você busca uma palavra-chave e por meio dessa palavra-chave você consegue encontrar fundamentação jurídica. Vamos supor, por exemplo, que na sua peça tem uma tese de dano moral. Como que você vai encontrar o fundamento jurídico para dano moral se você não sabe isso decorado? No seu vade-mecum você vem aqui no seu índice remissivo e a gente vai procurar por dano moral. Então aqui a gente tem, por exemplo, dano extrapatrimonial ou então dano moral. E aí aqui no índice remissivo ele vem trazendo uma série de fundamentos. Ele vai ter previsão constitucional, ele vai ter várias súmulas, ele vai ter artigos da CLT. Então aqui você já consegue entender. Então, por exemplo, aqui ele fala que a previsão legal tá lá no artigo 223A da CLT. Você já vai lá. Então vamos olhar lá nesse artigo só para vocês entenderem. Artigo 223A está dentro do título do dano extrapatrimonial, que é o dano moral. Esse vade-mecum aqui ele é muito bom, ele já traz os artigos do Código Civil que tratam também do dano moral. Então isso já facilita. Então é basicamente assim que você vai fazer para estar encontrando os fundamentos jurídicos no seu vade-mecum. Próxima dica, pessoal, é um erro muito comum. Eu já vi muita gente indo fazer a prova da segunda fase do OAB sem nunca nem ter visto o gabarito de uma prova anterior. Você precisa entender como funciona o gabarito, porque quando você entende bem o gabarito, você está entrando na mente, você está entrando dentro da cabeça do examinador e você começa a pensar como ele. Quando você vê a prova, você já imagina como que vai ser o gabarito. Você já pensa, nossa, aqui ele vai pontuar 0,10 para isso aqui, 0,20 para isso aqui. Ah, tem aqui o valor da causa vai ser 0,10. Então você já sabe tudo que você precisa colocar na sua peça para você pontuar. Então é extremamente importante. Já gravei vídeos aqui sobre isso, também pesquisa aí no nosso canal, mas vou mostrar um aqui para vocês. Olha só, essa aqui é uma prova de direito do trabalho, poderia ser qualquer uma outra, tá? E aqui você tem a distribuição de pontos, o gabarito. Isso aqui é muito importante você entender como funciona, porque aqui você vai ter a resposta correta e você tem a pontuação. Então, nesse caso aqui, se o endereçamento tivesse sido feito ao juiz da vara do trabalho, você ganharia 0,10. Se tivesse indicado 840 parágrafo 1º, já ganhava mais 0,10, finalizava com 0,20. Dentro das teses, você também vai entendendo aqui como que o examinador ele pontua. Então, geralmente, aqui na área trabalhista, por exemplo, ele tem a tese valendo, por exemplo, 0,30 e o artigo valendo 0,10. Ele sempre dá várias opções de artigos, o ou, né? Lembrando, quando ele coloca o ou, é porque você pode ou colocar um artigo ou outro. Se você coloca só um artigo, você já ganha pontuação. Agora, se tivesse um e aqui, por exemplo, você teria que colocar os dois artigos para poder ganhar a pontuação.
você vai saber aqui no fechamento como é que ele pede. Então, assim, é extremamente importante você analisar as provas passadas, estudar bem os gabaritos das provas passadas, para você entrar na cabeça do examinador e entender o que ele está cobrando, o que ele quer que você coloque na sua prova. Tem algo que muito estudante faz, que é menosprezar o aspecto físico durante a prova. Pessoal, você vai fazer uma prova de 5 horas. Em 5 horas, você vai sentir sede, você vai sentir fome, você vai ter vontade de ir no banheiro, a sua mão vai cansar de tanto escrever. Eu lembro que na minha prova, eu escrevi muita coisa no rascunho. Eu escrevi 5 páginas para a peça, uma página bem preenchida para cada questão. Quando eu saí de lá, a minha mão tremia. Eu nem conseguia colocar a chave no carro, tanto que a minha mão tremia. Então a minha letra ali, ela já não saiu tão boa, por exemplo, no finalzinho da prova, mas deu tudo certo. Agora tem muita gente que acaba esquecendo disso. Quando você vai fazer a prova, você tem que lembrar de levar água, lembrar de levar chocolate, alimentos, suco, tudo isso você pode levar, não tem problema nenhum. Você tem que controlar quantas vezes que você vai no banheiro, quando que você vai comer. Então, por exemplo, você começa a prova com sua energia tá lá em cima, você tá bem, você tá com todo o gás. Vai dando 1 hora, 2 horas, 3 horas de prova, a energia vai caindo, você vai ficando mais cansado. Come um chocolatinho, açúcar no sangue, dá uma energia a mais. Toma um suquinho, aqueles de caixinha, tem muito açúcar, é que você não precisa preocupar com a sua dieta nesse momento, exceto se você for diabético, claro. Mas toma um suquinho de caixinha que tem muito açúcar, já dá um gás, já dá uma energia também. Então isso tudo você tem que entender. Às vezes você é muito acostumado a ter muita dor de cabeça, e aí você lá na hora bate aquela dor de cabeça, você não vai conseguir fazer a prova, leva um remedinho, não tem problema não, toma lá na hora, um remedinho para dor de cabeça. Então tudo isso você tem que levar em consideração para não correr o risco de você simplesmente desligar ali na hora da prova e não conseguir chegar até o final dela. Um dos erros mais graves que o estudante da segunda fase comete é não fazer simulados para a segunda fase da OAB. A realização de simulados é extremamente importante para sua aprovação. Eu falo que você tem que fazer aí, no mínimo 1 por semana. Para a segunda fase do OAB, você vai ter 2 meses aí mais ou menos, 6, 7, 8 simulados no mínimo. Como que você vai fazer o seu simulado? Se tranca dentro do seu quarto, imprime a prova, imprime as folhas de rascunho, não vai fazer no computador, porque lá na hora da prova é manuscrito, e faz a prova, coloca o cronômetro 5 horas, desliga o celular, é como se você estivesse na prova ali, faz ela do início até o fim, depois corrige, vê por que você errou. É só assim que você está treinando o seu corpo, você está treinando a sua escrita, você está treinando pesquisar no Vademecum e está treinando a sua mente também. Então, extremamente importante a realização dos simulados para a segunda fase do OAB. E para finalizar, pessoal, tem uma dica que eu sempre falo para os meus alunos: não toque tambor para louco dançar. Eu ouvi essa frase numa palestra que eu fui do professor Leandro Carnal, e isso foi algo que me marcou muito, porque isso acontece direto. Quando você vai chegar lá na hora da prova, chegou no local de prova para fazer a prova, fica quietinho no seu canto e não fala com ninguém. Se você já puder entrar na sala logo, já entra. Se você começa a falar com outras pessoas, às vezes você vai ficando abalado psicologicamente. Imagina só a seguinte situação: você tá na hora da prova lá, falta 20 minutos para começar a prova, vem um colega e fala: ah, e aí, tudo bom? Nossa, você viu aquela medida provisória que acabou de ser aprovada? Ela vai cair na prova. Aí você fala: putz, que medida provisória? Nem tô sabendo. Você já fica totalmente desestruturado, totalmente abalado. E isso não só na hora da prova, como na hora da sua preparação também. Aquelas pessoas negativas, aquelas pessoas tóxicas, tire ela da sua vida. Não fica divulgando para os 4 cantos que você está estudando para a OAB. Você não precisa ficar postando isso na internet. Faça o seu estudo. A aprovação só depende de você, e não dê ouvido para essas outras pessoas. Isso vai ser decisivo para a sua aprovação, ok? Gostou das dicas? Deixa o joinha, comenta aqui embaixo o que você achou e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.